Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem nesse pós-prova DPE de São Paulo. Nós estamos aqui hoje para comentar as questões de administrativo e tributário do nosso concurso que ocorreu agora domingo, né? Um concurso que surpreendeu alguns no sentido da dificuldade. Algumas matérias tiveram aí um grau de dificuldade um pouco maior, como por exemplo constitucional. E aqui em ADM tributário nós podemos dizer que a prova foi de nível médio para um pouquinho mais puxado para o difícil, né? Não que nós estejamos aqui surpresos com as questões, salvo uma que eu vou comentar, porque nós já havíamos anunciado nas aulas, tanto de ADM como tributário, a necessidade de vocês verem jurisprudência, né? De vocês estudarem jurisprudência. E aí, durante todo o curso, a gente colocou lá os entendimentos do STJ, os entendimentos do STF, justamente porque nós já esperávamos que essa prova não viesse letra da lei, letra pura da lei, né? A FCC ela já vem mudando há muito tempo o perfil dos seus concursos, das suas provas, e com a gente não poderia ser diferente. Então, não era razoável nós pensarmos que cairia aquela coisa letra da lei pura e seca, como era antigamente na Fundação Carlos Chagas. Então, a gente já tinha aí anunciado esse nível de dificuldade. Talvez a FCC tenha pegado um pouquinho mais pesado do que, em média, ela costuma pegar, né? Especialmente, por exemplo, em constitucional. Eu não examinei a prova de constitucional, mas o Daniel comentou comigo que a prova foi um pouco difícil, né? Fugiu ali um pouquinho do nível médio de dificuldade. E a gente vai então, nesse vídeo de 30 minutos, comentar as questões de ADM tributário. Nosso objetivo não é comentar item por item, até por uma questão de limitação de tempo, né? Mas a gente vai passar por todas as questões, explicar cada um dos gabaritos e, eventualmente, até, se for necessário em alguma questão, comentar um outro item, comparar os itens para ver onde é que nós encontramos ali algumas cascas de banana, porque é sempre importante, né? De qualquer forma, a gente reconhecer essas pegadinhas que as bancas trazem aqui. Não poderia ser diferente. Nós tivemos aí, claro, algumas pegadinhas na prova. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar aqui pelas questões pela ordem da prova, né? Primeiras questões de administrativo e depois a gente passa para as questões de tributário. Vamos para a primeira questão, questão 17, que dizia o seguinte: um exemplo de possível inobservância do princípio da segregação de funções em matéria de licitação e contratos se dá quando? Esse princípio, gente, o princípio da segregação de funções, ele é uma novidade da Lei 14.133, né? Ele não era um princípio que era previsto na 8666. Ele é consagrado no artigo 5º, eu até coloquei no material de correção esse artigo, e ele visa, fundamentalmente, evitar que durante o procedimento licitatório sejam omitidas fraudes, omitidas irregularidades. Porque se eu tenho a mesma pessoa, o mesmo agente público, participando de todos os momentos da licitação, pode ser que, eventualmente, em algum instante, em alguma parte desse procedimento, ele cometa uma falha e omita essa falha. Porque, afinal de contas, será ele que vai acompanhar o resto do procedimento. Então, a ideia da Lei 14.133 é que, em situações mais sensíveis, eu não posso ter a mesma pessoa atuando. Eu vou ter a pessoa atuando no momento, mas no momento seguinte ela não vai mais poder atuar. Exatamente para evitar que esses erros, esses equívocos, esses problemas que eventualmente aconteçam durante o procedimento licitatório sejam omitidos, fiquem escondidos, podemos dizer assim. Diante disso, então a lei consagra no artigo 5º o princípio da segregação das funções, eu até coloquei aqui em destaque, e ela vai explicar esse princípio no artigo 7º, quando ela se dirige ou indica, né, a autoridade máxima do órgão e diz que essa autoridade máxima do órgão ou da entidade, ela vai observar o princípio da segregação de funções e esse princípio vai vedar a designação do mesmo agente, a mesma pessoa, né, para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, esse artigo, o artigo 5º, ele consagra o princípio, mas quem realmente explica o princípio é o artigo seguinte, né, o artigo 7º, parágrafo 1º. Então, diante disso, né, lendo aí os itens, a gente conclui que o gabarito correto seria a assertiva E. Esse princípio estaria inobservado se o chefe do setor de licitação e contratos elabora o projeto básico da licitação e também atua no processo como pregoeiro. Assertiva correta, assertiva E, tá bom? Então, é o nosso gabarito oficial. Questão 18, uma questão tratando a questão mais difícil da prova, sem sombra de dúvidas. E aqui eu devo reconhecer que, minha opinião pessoal, né, respeito quem
pensa em sentido contrário, mas devo reconhecer que a FCC pegou um pouquinho a mais da conta. Eu acho que aqui houve um exagero, digamos assim, em termos de detalhe com relação à cobrança desse instituto. Mas vamos lá, estava no edital, agentes públicos, e é uma questão que não tem como nem anular, né, porque está dentro aí do padrão do edital. Bom, a questão falava o seguinte: a administração pública pretende transferir Caio, servidor público concursado da área de gestão, da unidade administrativa A, onde trabalha, para a unidade administrativa B, no mesmo órgão, só que localizada em outra região do mesmo município. Então, eu tenho o Caio, que é um servidor público, ele vai ser removido da unidade onde ele trabalha, da unidade A, para outra unidade B, do mesmo município, mas no local diferente. E aí, diante disso, a questão diz, considerando a legislação vigente, a sua interpretação pelo STJ, e ele pede a assertiva correta. A assertiva correta, gente, é a assertiva B, que diz assim: a remoção pode ser realizada pela administração por interesse público, desde que seja fundamentada, então, desde que seja motivada essa remoção, não tenha propósito punitivo e as atividades sejam condizentes com as do cargo no qual Caio foi investido. Esse item B, ele reproduz literalmente um entendimento do STJ, que inclusive eu coloquei aqui dois precedentes sobre esse entendimento. Quando a administração faz remoção no interesse da administração pública, ela pode fazer isso, né? Mas ela não pode usar isso como instrumento punitivo. Então, se a administração quer punir o servidor, porque eventualmente ele praticou infração administrativa, ela não pode utilizar o instituto da remoção para punir o servidor. E aqui haveria, inclusive, um desvio de finalidade. A gente estuda isso em atos, né? O ato administrativo ele tem finalidade própria e geral. E o fim, a finalidade específica de cada ato, também tem que ser respeitado. Além da finalidade pública, que é inerente a qualquer ato administrativo, aí não dá simplesmente para correr disso, né? Tem que cumprir o fim público. Eu também tenho a finalidade específica de cada ato. E a remoção não é feita, não é prevista em lei para punir servidor. Então, além de ter que motivar, até porque o princípio da motivação é um princípio da administração pública, esse instrumento da remoção não pode ser utilizado como forma punitiva, como instrumento para punir o servidor público. E também é necessário que as atividades que ele vai exercer no local da remoção, ou no local para o qual ele é removido, nesse caso aqui a unidade B, sejam condizentes com as do cargo para o qual ele foi investido. Então, se ele foi investido no cargo de técnico administrativo na prefeitura ou no governo do estado, o local para onde ele é removido, naquele local, ele precisa exercer atividades compatíveis com o cargo dele, para não haver ali um desvio de atividade, tá bom? Então, esse é exatamente um entendimento do STJ. E, aliás, gente, é um entendimento bastante antigo, né? Se vocês observarem aqui, eu coloquei alguns precedentes de 2011, tá? Então é algo que já vem sendo entendido pelo STJ, mas é muito específico, né? Não está exatamente contrário ao edital, então aqui já deixo manifestada a clara opinião de que não dá para anular essa questão, mas foi a questão mais difícil da prova, essa questão de número 18. Os outros itens são incorretos, né? Porque eles falam, por exemplo, só para a gente comentar, um item que eu achei interessante, o item D. Tratando-se de ato sujeito à conveniência e à discricionalidade da administração superior, a transferência a pedido de Caio, ainda que com a anuência do gestor da unidade onde se encontra alocado, não será possível. Espera, mas porque é conveniente e é discricionário, não será possível fazer a remoção do Caio, né? Então, não faz muito sentido. A realocação de ex officio de Caio é possível desde que se encontre em estágio probatório. Não existe isso, né? A remoção não é um instituto que é apenas aplicado ao servidor que se encontra em estágio probatório. Então, os outros itens têm equívocos aí muito claros e, de fato, a assertiva correta é a assertiva B de bola. A questão mais difícil, sem sombra de dúvidas, desse bloco de ADM e tributário. Tudo bem? Próxima questão, questão 19. Uma denúncia anônima apresentada contra um servidor público nos termos do entendimento sumulado do STJ, e aí os itens se debruçam sobre esse tema. Essa questão, gente, ela trata de um tema que é disciplinado, que é versado na súmula 611 do STJ,
que diz o seguinte: olha, desde que seja motivado e com amparo numa investigação, numa sindicância, a instauração de um procedimento disciplinar pode se dar a partir de uma denúncia anônima. Então, se a pessoa foi lá, fez uma denúncia anônima contra Caio, por exemplo, a administração pública não sabe que denunciou. Ela faz uma investigação preliminar, uma sindicância, é inquisitória, mas, enfim, não haverá ainda contraditório nem ampla defesa, investiga aqueles fatos, e se houver indícios de que há ali a prática do fato, por exemplo, o abandono de cargo, ou até mesmo a prática de improbidade administrativa, pode sim a administração pública instaurar o procedimento disciplinar. E ela faz isso em razão, a própria súmula explica isso, né? Em razão do poder-dever de autotutela imposto à administração. Quer dizer, não faz muito sentido a administração deixar de instaurar o PAD, deixar de instaurar o procedimento disciplinar, só porque a denúncia foi anônima. Tá, e o dever que ela tem de controlar seus próprios atos? E o dever de autotutela que a administração possui? Poder-dever, né? Inclusive a súmula ela dá uma aula ali de direito administrativo. Ela fala poder-dever, né? A gente fala muito disso em aula. O poder-dever ou dever-poder, como alguns falam. Então, diante disso, né, diante do entendimento da súmula 611 do STJ, a assertiva correta é a assertiva A. Ela permite embasar a instauração do processo disciplinar, a denúncia anônima, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Então, essa de fato é a assertiva correta, tá bom? O item E era o item mais esdrúxulo, né? Porque ele falava assim: pode ser rejeitada de plano pela autoridade administrativa, considerando na decisão as circunstâncias e a gravidade da imputação e os antecedentes do servidor denunciado. Escuta, mas se ele já entrou no mérito, ele já está julgando o servidor? E aí, sem instaurar o procedimento disciplinar, então, esse item E era o item mais, digamos assim, contraditório, né? Daria para excluí-lo de cara. E os outros itens, todos eles contêm alguma incorreção, e, portanto, a assertiva correta é a assertiva A. Aqui, a FCC quis, de fato, cobrar a copia e cola, né? O Ctrl-C, Ctrl-V da súmula 611 do STJ. Próxima questão, questão 20. Essa questão aqui eu comentei sobre ela nos nossos eventos de revisão final. Ela fala assim: dentre os princípios específicos que estão submetidos os serviços públicos, segundo expressa previsão legal, então aqui a FCC deixou claro que seria a letra da lei, né? Encontra-se o princípio da. Gente, os serviços públicos, nós vimos isso no curso e também vimos no nosso evento de revisão, estão disciplinados, como norma geral, pela Lei 8987. E nessa norma geral, nós temos no artigo 6º alguns princípios que são de observância obrigatória pelos prestadores de serviço. Então, nós temos lá a modicidade das tarifas, continuidade do serviço público, prestação, cortesia na prestação e o da atualidade. O que é o princípio da atualidade? A atualidade é a exigência que a lei faz de o concessionário, o permissionário, utilizar bens, equipamentos e instalações que sejam modernos. Então, por exemplo, aqui em São José, onde eu moro, na região onde eu moro, nós temos os veículos verdes, né? A linha verde, veículos verdes não, a linha verde, que é composta de veículos elétricos, portanto não poluem, são modernos, mas não só isso, também a conservação desses bens. Então não adianta, por exemplo, o concessionário, a permissionária, utilizar bens modernos, equipamentos modernos, se não forem conservados. E também a melhoria e a expansão do serviço, né? O concessionário ele tem que buscar sempre melhorar esse serviço e também expandir esse serviço. Claro, muitas vezes provocado pela administração pública. Então, dentre esses itens, um único item que de fato traz um princípio expresso no artigo 6º é o item C, que fala da atualidade e diz que se refere à modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e à sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Então, letra da lei, essa questão foi a mais fácil da prova, né? Essa e outra. Item C é o item correto. O artigo 6º, ele não fala da celeridade, não fala da seletividade, não fala da itinerância e não fala da congruência. A gente tem que ter muito cuidado quando lê os enunciados, né? Porque aqui o enunciado fala, segundo expressa previsão legal. Então nós não poderíamos fugir
desse artigo 6º da Lei 8.987. Portanto, o gabarito, letra C de casa, questão 20, gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 21. Essa questão a gente falou no Detona, no sábado, até tava já com o meu tempo esgotando ali. Eu falei, gente, mas eu não posso deixar de falar nessa questão, não posso falar e deixar nesse tema, deixar de falar desse tema, porque ele é muito importante. Batata caiu esse tema. Então, quem viu o evento de revisão final, com certeza achou fácil a resposta. Uma questão que trata do tema da responsabilidade civil do Estado, aqui basicamente o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que na verdade aqui no enunciado é reproduzido pelo enunciado, né? Ele fala que a Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, adotando assim a teoria. E aí perguntava então qual é a teoria que esse artigo, que essa transcrição da Constituição adota. Nós vimos na revisão no Detona, né? A teoria que a Constituição adota é a teoria objetiva, que prescinde, que não necessita da comprovação de dolo ou culpa para a vítima ser indenizada. E, apesar disso, né, apesar da teoria ser objetiva, nós também falamos no evento, no Detona, que cabem excludentes de responsabilidade. Então, nós falamos lá no Detona, a culpa é exclusiva da vítima, não há culpa concorrente, eu me lembro que eu falei exatamente isso. A culpa de terceiro, os eventos de terceiro, e o caso fortuito é a força maior. Até teve uma aluna no estúdio que pediu para fazer a diferença, né? Perguntou se eram diferentes o caso fortuito e a força maior. Então, de fato, é a teoria objetiva, admite-se excludentes de responsabilidade. E aí, o item correto seria o item D, teoria do risco administrativo, que resulta na responsabilidade objetiva do Estado, se presente o nexo causal entre a conduta do agente e o dano provocado e não incida, no caso, algum excludente de responsabilidade. Porque se houver nexo, mas incidir alguma causa excludente, não tem responsabilidade do Estado, né? Se por acaso houver dano, mas a culpa foi exclusiva da vítima. Então, o policial, conduzido na viatura oficial, bateu no carro de um particular. Mas o particular via na contramão, por exemplo. A culpa foi só dele. Então aí há um excludente de responsabilidade, tá bom? Então, de fato, a assertiva correta, a assertiva D. O item A é um item que talvez algumas pessoas acabaram ficando em dúvida ali, mas daria para excluí-lo pelo seguinte: ele fala do risco integral, reconhece a objetiva. Primeiro que tem um erro aqui, né? Não é a do risco integral, é a do risco administrativo. E o erro se encontra também no final, quando a questão fala que ele fala assim, do risco integral, que reconheça a responsabilidade objetiva do Estado, independentemente de dolo ou culpa do agente ou da incidência de excludente. Quer dizer, ele fala que mesmo que incida um excludente, vai haver responsabilidade. Não, gente. Se houver excludente, não há responsabilidade do Estado, né? Por isso que a teoria que a Constituição adota, pelo menos nesse artigo 37, parágrafo 6º, não é a do risco integral. Só que mesmo que você não soubesse disso, daria para você deduzir que o item A estava errado. Porque ele fala independentemente da existência de causa excludente. Não, se houver causa excludente, eu não vou ter responsabilização. Então o item A está errado, de fato, e o item correto seria, de fato, a assertiva D, de dado. Tá bom? Uma questão bem de nível médio, daria para vocês matarem aí tranquilamente, especialmente quem viu o evento de revisão. Questão 22, uma questão de terceiro setor. Fala o seguinte: uma organização da sociedade civil de interesse público, um OCIP, conforme os marcos legais vigentes, corresponde a... Bom, lembre que o terceiro setor, esse termo terceiro setor, do qual, aliás, faz parte a OCIP, ele vai ser sempre composto de pessoas jurídicas de direito privado, portanto particulares, né, que exerçam atividade de interesse da coletividade, uma atividade de interesse público na área de saúde, na área de educação, de proteção ao meio ambiente, das mais diversas áreas, e ele firma uma parceria com o poder público. No caso da OCIP, essa parceria firmada é por um termo de parceria, que é exatamente o que fala aqui o item C. Ele diz, uma pessoa jurídica de direito privado, sim, né, a OCIP é um particular, sem fins lucrativos, que preenchendo as exigências legais, a lei da OCIP,
obteve a qualificação de OCIP por outorga do Ministério da Justiça, sim, é o ministro da Justiça que dá a outorga, né? E que por conta de tal qualificação, da qualificação feita pelo MJ, habilita-se a firmar termo de parceria com o poder público. Então, é exatamente esse o item C, o item correto. Aqui cabe lembrar da OS também, né, que não é regida pela Lei 9790, que é a lei da OCIP, que também faz parte do terceiro setor, mas que firma com a administração um contrato de gestão. Então, só para, enfim, aprofundar um pouquinho o tema, nós temos também no terceiro setor as OS, as OCIPs, né, que são tratadas nessa questão, as OSCs, o Sistema S, o SENAC, o SESC, o SEBRAE, enfim, tem bastante gente aí no terceiro setor. O item A era um item que eu achei curioso e que, enfim, está errado, né, mas só para a gente comentar, que ele fala de concessão, né? Ele fala que vai ser feita uma concessão com o poder público. Não, gente, no terceiro setor eu não tenho contrato de concessão, eu não tenho concessão de serviço público, tá bom? Então, de fato, o item correto, o item C de casa. Questão 23, primeira questão do tributário, que diz o seguinte: ao fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, uma determinada empresa comete elusão fiscal, elisão fiscal, conluio fiscal, corrupção fiscal, evasão fiscal. Nós temos aqui três instrumentos que são muito parecidos, né? A elusão fiscal, a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão fiscal é um meio lícito de não pagar tributos ou de reduzir o pagamento de tributos, que é o que a gente faz, por exemplo, quando é um exemplo apenas, tem muitos exemplos, mas é o que a gente faz, por exemplo, quando na declaração do imposto de renda eu escolho entre a simplificada e a completa de acordo com o que eu vou pagar menos, né? Então ali eu estou economizando o tributo, escolhendo qual é o meio que eu vou entregar a declaração, se completo ou simplificado, e é o meu lícito, né? A economia tributária ali se dá para o meu lícito. A elusão fiscal é quando eu utilizo um negócio jurídico simulado. Então eu faço o fato gerador parecer outro. Por exemplo, quando duas pessoas querem vender bem imóvel, uma para a outra, sabem que vão pagar ITBI. Então, ao invés de elas praticarem esse negócio jurídico, elas praticarem um negócio jurídico compra e venda, elas criam uma empresa e aí uma integraliza o capital social com o dinheiro e outra integraliza o capital social com o bem imóvel. Um tempo depois elas extinguem a empresa e uma fica com o imóvel e outra fica com o dinheiro. Olha, isso é uma simulação, né? Nesse caso eu tenho uma tentativa aí do contribuinte de fazer parecer que um outro fato foi praticado. E a outra forma é quando eu escondo, quando eu omito a prática do fato gerador, que é exatamente o que trata o enunciado. Então, a evasão fiscal é quando eu omito a prática do fato gerador. Por exemplo, eu circulo mercadoria e não declaro. Eu simplesmente fico quietinho ali esperando o fisco realizar algum procedimento. Então, nesse caso, eu tenho a evasão fiscal. Por isso, gente, que o item correto é o item E, né? Evasão fiscal. Ali, talvez você ficasse confuso entre elisão e evasão. Mas, de fato, ali nós temos a figura da evasão fiscal. Então, a assertiva correta, a letra E de elefante. Questão 24, uma questão também que trata de entendimento simulado. Dizia o seguinte: João mora no mesmo imóvel alugado há 20 anos e, além do aluguel, sempre se responsabilizou pelo pagamento do IPTU. Há muito tempo não tem contato com o proprietário do imóvel que mora no exterior. No corrente ano, contudo, foi surpreendido por um aumento significativo e desproporcional do valor do IPTU que deseja contestar. Então, ele mora no imóvel na condição de inquilino, ele não é o proprietário, né? O enunciado da questão deixa claro isso. Ele não é o proprietário, ele é um inquilino do imóvel e ele teve ali uma surpresa no ano vigente de um aumento indevido do IPTU, um aumento desproporcional, né? Ele fala aqui, um aumento significativo e desproporcional do valor do IPTU, que deseja contestar. Considerando sobre o tema o entendimento expresso do STJ
Então, mais uma vez aqui, a FCC trouxe jurisprudência. A próxima questão também trata de jurisprudência. Pergunta: o correto, o gabarito oficial, e é correto mesmo, ele fala: João, na condição de locatário, não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU. No evento final, a gente falou, gente, quem é o contribuinte do IPTU? Aliás, quem é o contribuinte? O contribuinte é a pessoa que pratica o fato gerador. Então, no caso do IPTU, quem é o contribuinte do IPTU? É o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, ele é o proprietário, ele pratica o fato gerador, então ele é o contribuinte do IPTU. O locatário, ele não é responsável tributário. A gente falou no evento final que o responsável tributário, que também é um tipo de devedor, ele é alguém que tem vínculo com o fato gerador e é eleito pela lei como devedor. E o locatário, ele não é indicado pela lei como devedor de IPTU. Não existe nenhuma lei que fala, teoricamente, não existe nenhuma lei que fala que o proprietário que o inquilino do imóvel pratica fato gerador. Porque ele não é proprietário. Ele não tem a posse com animus domini. E ele também não é titular do domínio útil. Então, nenhuma lei pode, aliás, falar isso, né? Eu falei teoricamente, mas nenhuma lei pode indicar essa pessoa como contribuinte. E também aqui a questão não fala que a lei indica essa pessoa como responsável. Então, na verdade, o inquilino ele é um terceiro estranho à relação jurídico-tributária. Marcos, então ele nem é contribuinte nem responsável? Não, ele não é contribuinte, porque ele não pratica o fato gerador, e ele não é responsável, porque para ser responsável, a lei tem que indicá-lo como um responsável, o que não é o caso aqui. Tá, e a obrigação dele de pagar IPTU decorre de quê? De uma convenção particular. Né? O que determina o pagamento do IPTU pelo inquilino é uma convenção particular, é um contrato de locação, que, aliás, nem pode ser oposto ao fisco. Então, de fato, aqui, o João, que é o proprietário, aliás, que é o inquilino, que é o locatário do imóvel, ele não possui essa legitimidade para discutir o IPTU. Esse entendimento, aliás, esse item A, está completamente de acordo com o entendimento da súmula 614 do STJ, que fala: o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária da IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Então, de fato, aqui, nessa situação trazida pela questão, quem teria legitimidade para discutir IPTU seria o dono, seria o proprietário do bem imóvel. E não é o caso do João. João é apenas inquilino. Certinho? E aí, agora nossa última questão, que também cobrou jurisprudência. Joana é filha e única herdeira de Mara. Após o falecimento da mãe, após o falecimento da Mara, Joana recebe uma correspondência judicial em sua casa, dirigida à falecida, referente à execução fiscal de dívidas tributárias não pagas em vida por Mara. Com muitas dúvidas, Joana vai buscar orientação na Defensoria Pública. Ponto. Considerando as disposições legais vigentes e a sua interpretação pelos tribunais superiores, é correto orientar a Joana que o gabarito, gente, ele é o item C, tá? E esse item C, ele acaba cobrando, não de maneira muito expressa, muito clara, a súmula 392 do STJ. O que fala a súmula 392? Se a CDA ela tem algum vício, e a gente sabe que a CDA tem alguns requisitos, né? Se a CDA tem algum vício, ou porque o fisco esqueceu de colocar um requisito, ou porque o fisco errou na indicação de um requisito, a princípio, o fisco pode substituir a CDA. Então, até eu brinco em sala, né? Eu me lembro muito bem dessa aula. Eu falo, nesse caso, o fisco consegue substituir a CDA com a roda girando, com o carro, né? Foi o exemplo que eu dei. O fisco consegue trocar o pneu do carro com o carro andando. Só que tem uma situação em que ele não consegue fazer isso, que é quando se erra a indicação do devedor. Então, se o fisco se equivocar com relação à indicação do devedor, o nome do devedor, a indicação do devedor, portanto, do sujeito passivo, ele não pode corrigir. E nesse caso, pela forma com que foi redigida a questão, há ali uma indicação de que a CDA foi feita em nome da falecida. Ora, se ela faleceu, ela não pode constar de CDA. Então, o gabarito correto seria a assertiva C. As dívidas tributárias de Mara são exigíveis no limite do patrimônio da falecida, mas não tem como ser demandada de Joana nesta execução fiscal, caso fundada em certidão de dívida ativa na qual conste Mara como devedora. Então, o que vai ter que ser feito pelo fisco?
A Mara ela vai responder. Aqui a gente está partindo do pressuposto de que houve a partilha, né? E nesse ponto eu critico um pouco esse enunciado, ele poderia ter sido um pouquinho mais claro. Não dá para a gente pedir aqui anulação, não me parece que há chance de anulação dessa questão, mas de fato ela não foi tão bem redigida, né? Porque aqui eu tenho que considerar, para resolver bem essa questão, que já houve a partilha. Que já houve a partilha e que Mara, né, é a herdeira da Maria. Aliás, a Joana é a herdeira da Mara e que eventualmente ela pode sim ser responsabilizada pelas dívidas deixadas pela mãe. Isso tem fundamento no 130 do CTN, né? No 130, incisos 2 e 3, especialmente inciso 2. Havendo partilha, Mara morreu, havendo partilha dos bens dela, então a Joana vai responder, no limite da herança, né? No limite do patrimônio que ela recebeu. E aí eu teria que pressupor, repito, nesse caso, que já houve a partilha. Então isso é talvez uma pequena falha do enunciado da questão, mas isso não gera nulidade, né? Só dificultava ali um pouquinho mais a interpretação. Mas está certo quando a questão fala que não poderia a Mara ser cobrada, a Joana ser cobrada, na verdade, né? Porque a certidão está no nome da Mara. E aí é exatamente o que eu falei em sala. Não dá, nesse caso, para trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, nesse caso, o que vai ter que ser feito pelo fisco? Extinguir a execução fiscal contra a Mara, porque ela morreu, fazer uma outra CDA no nome da Joana e propor uma nova execução fiscal. Então, de fato, gabarito assertiva C de casa está certinho. É uma questão que poderia ter sido um pouquinho melhor redigida, mas está certinho, é o item C, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, por favor, pode mandar para mim no @MarcosAurelioFreitas. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para mim. @MarcosAurelioFreitas, tá bom? Se quiser me seguir também, fique super à vontade, meu Instagram é aberto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham ido bem. E a gente se vê na segunda fase, né? A segunda fase aí tá aí, a gente tem que se preparar. Uma boa sorte para vocês, uma boa preparação. E qualquer coisa é só mandar. Tchau, tchau.